Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bem-vindos, nossos ouvintes, a todos que estão assistindo a gente. Bem-vindos, não. Live. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. Como vocês sabem, tem que fazer sempre citação a Zero Wing, né? Primeiro meme da internet, gente. Afinal das contas, Somebody set up us the bomb. bem-vindos vocês a essa é a gravação do episódio número 147 do Retrópolis. Nós estamos fazendo aqui ao vivo. Ó, já perdemos até um ouvinte que estava assistindo, a gente começou a fazer piada, o cara já saiu, desistiu. Não dá pra elogiar. Volta aí, não. Volta! A gente Ele voltou. Não. Mentira. A gente promete não set you up the bomb, tá? Prometemos, tá? Prometemos. Pode voltar. Vamos falar de jogos de navinha que vão pros lados. Ou seja, a gente vai pegar o nosso episódio anterior e virar 90 graus pra direita. Pronto. Modo Tate, né? Não, modo Tate, porque é japonês. Tate é aquela editora de livros. Portrait, é modo portrait, modo paisagem. Eu sempre confundo qual é o Tate e qual é o Yoko. Não, porque é nome japonês, é Tate. Ah, não, portrait é vertical, é landscape. Este episódio é landscape. O anterior foi portrait. Então, De paisagem. como vocês já estão vendo, os nomes estão aparecendo aqui, né? As mentes baixas estão presentes. Nós temos que falar do piloto que está aqui do meu lado, especialmente convidado, nosso vilão, Rafael Lima. Mais uma vez, muito obrigado por participando. Dessa vez, cometendo aqui junto com a gente e aparecendo na câmera. Um lamento. Nós estamos na configuração de Megazord, né? Agora que eu me dei conta. Então nós vamos estar falando hoje sobre os jogos de nave, continuar, né? Já falamos ano passado sobre os jogos de nave verticais, modo portrait, agora vamos falar no modo landscape, jogos de nave horizontais. Isso aí. E agora, então eu sou o Ricardo Pinheiro, o editor, e acabei de botar a máquina do Grades ali em warming up. Eu sou o Juan Carlos Castro, for great justice. Eu sou o João Cláudio Fidelis, Destroy Them All. Eu aqui, Giovanni Nunes, Game Over. Eu sou o Rafael Lima, o vilão convidado. Shoot the core. Então esse é o nosso episódio, a gente começa com um previews, né, porque passado é prólogo. Lembrar que a gente já falou muito de joguinho de mata marciano, no passado um pouco distante. Episódio 111, falamos do C Space Invaders, e o 135, com a participação do Rafael, falamos jogos de navinha verticais, que foi um episódio que ficou muito produtivo, muito caprichado, e dividido em 2 tomos, cada tomos em 2 partes. Esse foi o nosso 135. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com esse episódio. Corremos esse risco. Eles perderam o limite. Não vai nada, que a gente aumentou a dificuldade. Tem muito pois zig pra mover. Então a gente começa, né? Pela primeira fase. Então, a gente começa requentando em banho-maria o prólogo que a gente usou lá no 135, né? Também no 111, que no final da década de 70, né? Star Wars tava na moda, e veio aquela febre de filme de ficção científica, ou de coisa muito parecida com ficção científica, e tudo que mídia fez surgir seriados como Battlestar Galactica, forçou o lançamento do primeiro filme de Star Trek. Fascinating. E assim, várias outras séries de TV, e vamos dizer assim, sinceramente que várias de gosto muitíssimo duvidoso. Mercenários das Galáxias, por favor. Isso. A adaptação espacial dos Sete Samurais. A adaptação espacial George mal feita dos Foreman, Sete Samurais. O curioso do Sete Samurais é que ele é uma adaptação de um faroeste. Então, é a adaptação da adaptação. É a adaptação da adaptação. Desculpa, não podcast sobre seriados de ficção científica ou de baixo orçamento e filmes picareta e tudo mais. Até que seria bem divertido de fazer um troço desse, mas fica para um outro dia. A ideia aqui é de falar de jogos, dar umas curiosidades, falar mais um monte de besteira, porque falar besteira é a nossa especialidade. Não vai ter que cortar nada. Ó, e como? Somos bons nisso, ó. A gente começa com o primeiro jogo. Space Invaders foi quem lançou para o mundo a ideia do mata marcianos, inspirado pelo Space Battleship Yamato e por Star Wars, e misturando alguns animes que alguns dizem que tem um formato do Guerra dos Mundos, mas com 10 pixels de largura e 8 de altura não dá para fazer muita referência, né? O jogo foi um sucesso estrondoso nas máquinas de arcade, tanto no Japão
Japão ou nos Estados Unidos, veio aqui pro Brasil nos famosos flippers da Taito, na primeira leva, né, que a gente saiu do fliperama eletromecânico, e quem veio fazendo a frente dessa onda de jogos com microprocessador foi o Space Invaders e mais aqueles outros que veio junto, como Lunar Rescue, Polaris, jogos em preto e branco ainda, Osma Wars e, claro, os pinballs, né, que passaram a ter microprocessador, coisinhas falantes, etc, Fire Action, né? Mas isso é outra história. Flipper da Taito rende outro episódio que, sim, acaba de ser jogado na nossa lista infinita de promessas. A gente já falou da Taito. Sim. Eu posso mostrar ao vivo a lista infinita de promessas? Ela fica aqui, ó, gente, pra quem nunca viu. Gaveta de boca redonda. Item raro. O principal, ele foi lançado em 80 pro Atari 2600. Acho que foi o primeiro jogo licenciado da história. Aqui antes a Atari só lançava os jogos da Atari pro Atari, bem Atari isso. Ele vendeu mais de 1 milhão de cartuchos. Isso desconsiderando as versões piratas, né? Que deve ter vendido também 1 milhão. Lembrar, tinha 117 fases. Fases não, Isso. variações. Galera, pra 1980 os números são impressionantes. São. E pra quem quiser saber mais, né? Só recordando, episódio 111, pode ir lá ouvir, a gente espera. 3 horas depois. Não agora na gravação, que a gente não é louco. E também foi o ponto de partida do 135 e 136. E também, se quiser lá ouvir, a gente espera. 2000 anos depois. Você dá pausa no tocador de mídia aí, porque ao vivo não vão poder esperar, não. Vamos seguir adiante aí. O primeiro jogo que resolveu girar a tela pro lado é um arcade da Sega, de 1977 também, chamado Bomber. E que assim, é um troço tão obscuro, mas tão obscuro que você só encontra foto e flyer. Eu não consegui encontrar screenshot, vídeo, se bobear nem emulado pelo Mami. E achei versões dele para computadores como Apple II, PET, Mainframe, que só ajuda a dar uma ideia. Não é o com 2 Zeppelins não, né? Não sei, eu não consegui. Não, eu achei, ele não é da Sega e se chama Canyon Bob. Olha, eu tô tentando achar screenshot desse raio aqui no Google e não tô achando. Não, é que para ajudar, tem um outro jogo da Sega chamado Bomber, que é posterior. Vale pelo flyer, dá pra ver a foto da máquina, devia ter acetato na tela, é o padrão da época. Né? Então assim, temos a ideia de girar a tela pro lado, que o Bomber introduziu, e a ideia do genocídio generalizado de invasão marciano, Inca venusiano, sereia de Titã e todo o resto, introduzido pelo Space Invader. Agora falta a sereia do Boa. Bem que a sereia de Titã são só 3, tá? Mas ainda falta o tema, né? Como juntar essas duas coisas. E o surgimento desse troço, né, do gênero, você tá, né, assim como o Chaves, ele inicia o shutting up que vai para cima e para baixo, o jogo que mais ou menos inicia essa história do joguinho de lado é o Jump Bug. Conhece esse jogo? Não. Nem eu. Eu fiquei sabendo só na hora aqui da pauta. Esse jogo, ele tem vídeo nas internet pra quem quiser assistir. O áudio é horroroso, como todo jogo dessa época. Eu acho que assim, como todo o áudio de fliperama era muito alto, os caras botavam qualquer coisa. É tipo um Super Cobra com carro voador, por acaso? Isso! Exatamente. Achei. Ele é um jogo desenvolvido em 81 pela Alpha Denshi, para a Hoei Corporation, que hoje é Bom Presto. Ele foi distribuído no Japão e na Europa pela Sega e pela Rockola na América do Norte. Nesse jogo... Gente, todo mundo conhece ela só do World Heroes hoje em dia. Ela foi importantíssima pros primeiros arcades. Gente, o que você ia falar, Ricardo? Não, Gel, mas isso não é pauta hoje da gente. Eu tô parando aqui, enquanto vocês estão falando, eu tenho que ver esse negócio aqui, eu tenho que dar uma olhada. Gente, que é isso? Ele tá sofrendo. Assim, nesse jogo você é um Fusca que salta, você desloca pelo céu, o Fusca voa, e ele fica pegando de saco de dinheiro e atirando nos inimigos. O Fusca atira. Eu quero saber o seguinte: fumaram no cano de descarga. Bom, Zé, como é seu nome? Não sei. É o Fusca do Doc Brown, né? Por aí. Gente... Você podia botar uma nave ali que o jogo ia ficar mais verossímil. Gente, então a Konami copiou esses caras, porque Scramble e Super Cobra é posterior a esse camarada. Ele foi o primeiro jogo a ter escala horizontal, ele também tem escala vertical, ele tem um paralaxe bem rudimentar, mas tá lá o paralaxe. Assim, o jogo é tecnicamente a prévia do que estava vindo por aí. Paralaxe das estrelas, não é isso? É. Estava escrito nas estrelas. Esse jogo roda no Mami, se vocês quiserem jogar. E no ano seguinte, né, teve o lançamento dos jogos com o jogo gente, só querendo polemizar, o Scramble saiu em março de 81, esse jogo saiu em dezembro. Quê?
Giovanni, olha a qualidade do sistema. O Scramble não tem Parallax. Acho que esse não tem. Ele é original, gente. Esse cara aqui é considerado por conta dos multiscroll, do Parallax e tudo mais, né? Tem todos os ingredientes. Isso é polêmico, né? Bonito, mas... Isso é polêmico. Eu sei que o pessoal gosta de falar mal da Konami, mas acho que dessa vez o mérito é da Konami. Eu acho que a maior inspiração do Scramble é o Defender mesmo. Que esse, indubitavelmente, saiu em 1980. Então... O Defender é de 80? É chocado com esse negócio de ser um Fusca voando e atirando. É quase Velozes e Furiosos. Mas só para complementar, né, o Parallax ele acaba sendo utilizado no jogo como Moon Patrol e Jungle Hunt no ano seguinte. Esses jogos específicos são considerados que popularizaram a implementação do Parallax. E, só para fechar o papo do Fusquinha aqui, ele foi portado para o Arcadia 2001 e para o PC 98. O curioso é que a versão do Emerson Arcadia, o cenário não rola. Você joga a tela acaba, você vai para a ponta, a tela apaga, vem outra tela e você começa do lado esquerdo de novo. Querer exigir demais desse console, né? Pois é. Agora podemos falar do Defender. Do Defender. Só um detalhe. Eu falei e continuo afirmando. O Defender, ele é de 1980, mas ele é de dezembro. Muitas empresas, quando eu chegava em dezembro, botava já o ano seguinte, 81. O Defender, ele foi apresentado em 80 numa feira, numa exposição. Ele foi disponibilizado em 81. Enquanto vocês estão falando, eu tô vendo aqui o Fusca. Se for foi em janeiro, porque ele é 3 meses mais velho do Crumble. Não, peraí, isso é importante. Deixa eu falar o que eu tô vendo aqui. O Fusca vai dentro d'água, o Fusca atira pra frente e pra trás. Não, pra trás é o fumaça no canto de escapamento. Gente, eu tô horrorizado com isso. Meu Deus, o Fusca lá no espaço agora. Pulando eu não sei dizer se esse Jump Bug apareceu nos fliperanos brasileiros, porque eu não tenho memória dele. Gente, eu acabei de botar no comentário aqui um vídeo que eu tô vendo, botei pros ouvintes, quem quiser ver. Ficarem chocados como eu estou chocado com o Fusca. Mostrar esse vídeo esse jogo pro meu sogro, ele vai ficar todo feliz, já que ele é entusiasta. Ele é fã de Fusca, né? Ele vai ficar super feliz. Mas eu acho que você teria se traumatizado e se recordaria do Jump Bug. Um Fusca voando e atirando. Tem razão, acho que eu teria me lembrado. Atirando e se enfiando dentro d'água. Essa máquina, eu tenho quase certeza que ela não apareceu no Brasil, pelo visto. Gente, esse jogo que a gente vai falar agora, ele não é de Deus, não. Qual? O Defender? O Defender, o de arcade, especificamente. Só retificando. 1980 foi apresentado e saiu em janeiro de 81. E 2 meses depois eu tenho um mês depois o Scramble. Que o Scramble é de março, então janeiro. Eu acredito que deva ter tido algumas máquinas em dezembro já, como teste, pelo menos. Segue o barco. Vambora. Cadê os aliens? Os aliens estão voando e sequestrando nossas crianças. Sequestrando nossas crianças, nossas mulheres, nossos cachorros e nossos gatos. Fica a cargo da sua imaginação, né? O que você quiser achar que é. Até esse jogo aparecer, Williams, para quem frequentava fliperama, era fabricante de pinball, né? Tradicional de bolinha, eletromecânico, que fazia kkkk. E essa empresa decidiu em 1979 entrar nesse mercado dos videogames de arcade com o certo Eugene Jarvis, não é aí do Homem de Ferro. Bom dia. São 7 da manhã. Que era desenvolvedor das máquinas de pinball para liderar o projeto. 3 engenheiros chamados Larry DeMar, Dickers e Paul Dussault auxiliaram o Jarvis na empreitada de desenvolver a primeira máquina de arcade da empresa, e um deles odiava a humanidade. A maneira de você controlar não era pra gente normal, pelo amor de Deus. Não, você precisa ter cérebros para controlar aquela merda. Na verdade, o Defender foi o segundo dos títulos da Williams, porque o primeiro foi um clone de Pong, mas clone de Pong a gente tira da lista. Mas aí é do console doméstico, não é? Ou era de arcade mesmo? Não, é arcade mesmo. Todo mundo fez clone de Pong, né? Cara, até a gente, quando copiava coisas da Microsistemas, botava clone de Pong. Quem leu Coleção de Programas do MSX Volume 1 fez um clone de Pong Executor. Todo mundo fez um clone de Pong. Agora, você fala do controle do Defender. Você jogou Defender no fliperama primeiro ou em versão caseira primeiro? Primeiro no fliperama. Eu fiquei horrorizado. Quando vi que tinha versão pro Atari, eu falei, bom, é fisicamente impossível ser essa crueldade que é no fliperama. Né? E era, né? Porque é a mesma mecânica, você andando pra lá pra cá, os alienígenas sequestrando os terrestres e etc e tal. Você consegue salvar. Eu não tinha coordenação motor o suficiente pra fazer isso, mas
Era a mesma mecânica, só que de maneira muito mais razoável. Eu sempre quis, porque assim, eu só fui jogar Defender na versão caseira, fui conhecer a versão de fliperama muito tempo depois. E realmente a sensação foi essa também. Eu falei assim, cara, isso aqui se joga como? Isso é pra um povo jogar, 18 botões, né? E tem um botão de inverter direção. Joystick é só pra cima e pra baixo. E tem um de acelerar, tem um de atirar, tem um de hiperespaço e... Não, só esse lance do movimento não ser pros 4 lados, de você só pra cima e pra baixo, pra inverter e outro pra dar o impulso, que esse insano tinha na cabeça. Eu fiquei me perguntando se quem jogou no fliperama primeiro achava mais fácil, de repente, porque só conheceu assim, depois chegou no assim, mas eu não sei, porque eu nunca conheci ninguém que tenha jogado no fliperama primeiro. Tá. Eu só fui conhecer também as versões caseiras. Existem viciados. As versões caseiras, elas tinham um negócio, porque a nave tinha uma espécie de inércia, ela nunca parava, ela ficava mas o arcade também. Um lado pro outro. Quando você desligava o jato dela, ela não parava, ela continuava indo. A da arcade também, só que ela lentamente parava. Tinha um botão thrust, impulso, que você apertava. Quando você parava de apertar, ele lentamente parava. Era inércia mesmo, era uma física, digamos, fiel, né? Tão fiel. Sim. Que... Vamos explicar o motivo disso, né? É assim, ninguém da equipe tinha a menor ideia de como é que fazia jogo eletrônico. Eles foram aprendendo no caminho. Então, assim, rolou muita liberdade criativa nesse processo. Sim. Durante a conversão do jogo, do Defender de arcade pro Poco 3, o Glenn Hewlett, ele tem vários posts do blog dele documentando truques que os caras utilizavam no código do ganhar velocidade. Meu Deus, aliás, eu vou falar que a Williams, e mais tarde, quando ela se uniu à Midway, né, e viraram uma empresa só como o nome de Midway, eles contaminaram a Midway com esse desenvolvimento feito na orelhada. Todos os jogos da Midway, como posso dizer, estranhos. São feitos na orelhada também. Gente, eu acabei de me dar conta de uma coisa. O primeiro hardware na minha vida no qual eu encostei, movido a 6809, foi do Defender. Olha aí, estava escrito na display. Inclusive, o port está disponível no GitHub do Glenn. Se quiser depois baixar pro Poco 3, está lá à vontade. Obviamente, né, os caras começaram a fazer o jogo. O tema era espaço, fronteira final, porque era um troço popular naquela época. Na época, né? Sim. Star Wars fez isso, né? E por conta das limitações gráficas da época, o Jarvis ele pensou assim, olha, vamos seguir um visual mais abstrato, porque tipo asteroides, porque não tem tecnologia para fazer nada muito realista, né? Então, seguir assim, os caras ficaram 4 meses, lá de 79, fazendo versões de Space Invaders e versões de asteroides, e fazendo mudança de mecânica, tá? Daí que vem a inércia do jogo, tá, Juan? Eles usaram asteroides como base. E viu fazendo esse troço lá, e no final desse período eles tinham um Space Invaders girado 90 graus. O Jarvis queria fazer a tela girando no único sentido, acho que da esquerda para a direita. Aí o Steve Hitch, do abajur cor de carne. Um abajur cor de carne. Ele falou, por que você coloca das duas direções? É nada mesmo, é só compilar. Esse bando de paternista! Aí resolveram botar a movimentação por 2 lados. Então foi no ouvido desse que o diabo cochichou, né? Steve Rich. Tá, bom saber. Isso. E eles chegaram a colocar asteroides, só que depois esses asteroides não eram tão divertidos assim, tiraram. Aí 6 meses de desenvolvimento se passaram e eles não estavam vendo que esse jogo estava legal, faltava alguma coisa para estimular o jogador e faltava o conceito da ameaça. Então alguém sugeriu de fazer os alienígenas pegar humanos na superfície. Aqui, você vai repetir a data. O jogo foi apresentado em janeiro de 80, na AMOA. Acho que é a pior sigla que eu já vi. Meu Deus, que nome é esse? AMOA. A feira da Amusement Music Operators Association. Devia ser a feira que integrava a galera do Junkbox e a galera da máquina de pinball. O jogo não empolgou, isso é curioso. O Jarvis, inclusive, ele comenta que o pessoal, assim como o Juan, a mecânica, a forma de jogar era muito complicada, mas o bicho bombou. Qualquer pessoa normal, né? Mas o troço bombou quando chegou no arcade. É porque no arcade existem os viciados, né? Existem aqueles doentes que passam o dia inteiro lá e conseguem dominar a máquina mais pavorosa de dominar que existe. Sempre vai ter. Tem lenda de gente jogando 12 horas seguidas no Defender no mesmo crédito. São os famosos office boys. É por isso que você demora para pagar conta. E vendeu 55 mil máquinas, sim, foi o que explodiu a Williams para o mercado de arcade. E vamos falar de versão agora. Tô vendo aqui das versões clones para Adventure Vision. Não conheço essa arquitetura. Eu nem sei o que é isso. É um console bizarro com tela embutida. Eita. Apple II, Atari 8 bits, Atari 2600, foi o que pelo menos eu lembro. 5200, BBC Micro, ColecoVision, Commodore 64, Intellivision, BMPC, Sun Coupé, TI 994A, VIC 20, ZX Spectrum e Heavy Metal.
A banda Manila Road tem uma música chamada Defender. Ah, tá. Tem a ver com o jogo ou é só o nome? Tem. O pior é que tem. Ok. Eu tenho que ver isso. Ah, bem lembrado que colocou. Não tem o Defender para MSX, mas vocês têm o jogo Retaliot, que foi da MSX Dev 2009, que tem um jeitão parecido. É esquisito. Não era mais rápido portar a versão do Colé? Pô, tem um jogo pra MSX chamado Desolator, que é bem parecido com o Defender também. Eu joguei bastante, era bem divertido. É feito por um cara da Gremlin, que era um cara que programava direito pro MSX da Gremlin. É o mesmo cara que fez o Valkyrie também. Colin, alguma coisa. Não lembro o nome dele agora, mas ele é o mesmo cara que fez o Valkyrie. Programava pro MSX direito, pra ver só fazer porte do Spec. Aí tem esse Desolator, que é bem legal. Ele devia ter o livro vermelho. Desolator eu ouvi falar, mas não lembro. Você tá falando daquele, esse Valkyrie que você tá falando, daquele de Terrestre 80, que você vai de um quadrante pra outro, aí começam a ver os negócios da tua frente, é outra coisa completamente diferente, né? Não, é outro. É de MSX mesmo. O Valkyrie é um que parece mais o Space Invaders. Você vai atirando, ele se atira, destrói os aliens, aí eles jogam um negocinho, você tem que pegar quando cai. Aí ele fez depois esse Desolator, que é tipo Defender, assim, que é o Colin Dooley. Defender. Colin Dooley, isso aí. É Fungus. O apelido dele na Gremlin era Fungus. Você vai ver ele com esse crédito em vários jogos da Gremlin. Correto. Fica assustado de saber por que ele ganhou esse apelido. E antes de passar pro próximo jogo, só uma curiosidade pra vocês. O Eugene Peyton Jarvis, que é o nome todo dele, nos deu, além do Defender, o Robotron 2048. De certa forma é um jogo de navinha também, só que visto de cima, né? Foi o responsável pela série Crush In SA, Crush In World, já na era Midway, né? E nos deu a famigerada Ray Trios, né? Ele, quando saiu da Midway, ele fundou a Ray Trios, famigerado estúdio de arcade aí que existe até hoje, fazendo jogos de qualidade duvidosa. Às vezes eu acho que 80% do mercado de videogames são jogos de qualidade duvidosa. Os outros 20% que seguram o mercado. É por aí. É só o pessoal ficar torcendo do pessoal que avalia o jogo não ter brigado com a mulher. A mulher dormiu de calça jeans e ele amanheceu virado no Jiraiya pra analisar teu jogo. Não, João, é o seguinte: o cara comprou o jogo, é só dizer que não faça o reembolso. Também. Roda o quadro aí, Simone. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Acorda, Simone! Mas vamos falar de um jogo até mais antigo do que o Defender e o Scumble, né? É que é o Flash Boy. Flash Boy. Que não é da DC. Sim, é da DC. Ai, meu Deus. Gente, 80. Na realidade é Data East, tá? É quase igual. Em 80, a Data East lançou a primeira máquina de arcade padronizada do mercado. Parabéns para eles, né? Eles chamaram de Deco Cassette System. A Deco Cassette System era uma máquina de arcade, se não falei memória, ela era só coquetel, né? Mesa. E ela usava fita cassete para gravar os jogos. No, God! No, God, please, no! 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 Então, todo dia de manhã, o carinha do Flipper tinha lá, botar as fitinhas cassete na máquina, apertar play e esperar 10 carregar. Minutos, e o jogo carregava e o cara ficava torcendo pro dia todo não faltar luz. Isso, e a galera batendo na porta lá querendo entrar. A máquina ela foi vendida pela Data East no Japão até 85, né, até vendia bem, só que o carregamento do fita cassete era tão pouco confiável que eles resolveram parar de vender. Tá dando uma dor de cabeça que louco. Só uma coisinha pra você pode jogar tudo isso no MAME. Só uma coisinha pra eu ler um comentário, colocar aqui embaixo.
Sim, sim. O comentário do Eduardo Dias, ele falou do Walker, que a gente falou. O Walker é ruimzinho, mas foi o primeiro jogo que eu vi, ou melhor, ouvi voz no MSX. Tem um detalhe eu não lembrava sobre esse lance da voz, que eu já vi em algum lugar o Colin Durin falando que a voz não funciona direito, você não consegue entender nada do que tá falando, e o jogo saiu assim mesmo, e que anos depois ele descobriu qual era o problema do código. Mas se você pegar e jogar o Walker, as vozes são cortadas sempre no final. Você ouve no final, você tem um corte, você nunca consegue ouvir o final da frase. E que ele viu e depois deixou o jogo assim mesmo e ficou assim mesmo. Tipo pra base do Tannis, que vai dessa maneira mesmo. Não tinha DLC na época. Esse Flash Boy não é um shoot 'em up, é um punch 'em up. É um punch 'em up, literalmente. Curioso assim, o Flash Boy, o Astro Boy, né? Ele é um garotinho que parece o Astro Boy. Acho que eles não conversaram com o seu Tezuka, pediu autorização, tiveram que mudar o nome. Tem chefe já na fase, tem cenário de fundo. Só que assim, na internet você tem duas versões desse jogo. Você tem a vertical, você acha fácil o vídeo na internet, e você tem a versão horizontal. Agora, por que carga d'água a Dataeast fez duas versões do mesmo jogo, eu não sei. Tem um chute, eu tô tentando achar a horizontal, porque eu nunca vi, mas pode ser só por causa da orientação da tela, não? Mas é o mesmo arcade, né? Isso é curioso. Eu sei onde tem o vídeo, depois eu te passo o link. Eu procurei o vídeo aqui, eu só achei a versão vertical. Eu achei o vídeo, depois eu passo o link. É que assim, é um link meio pirata, alguém já meteu um DVD no YouTube, no comentário que tá lá. Que joguinho doido, hein? Como falou meu irmão, é o Punch It Up. Se vocês quiserem lembrar um pouco, tem um jogo de MSX que tem um troço desse, que é o Exoid Z, que você enfrenta o chefe de fase socando ele. Sim, Exoid Z, lembro. Você desiste de usar sua arma e vai lá pra brincar de pegar no braço o chefe de fase. E agora chegamos nele, o Sucuramburu na beira do rio. Scramble. Em japonês parece mesmo o nome de peixe da Amazônia. Sucuramburu, pirarucu, surubim. É um peixe amazônico. Essa frase reativou minhas memórias do fliperama. Eu tô me vendo na rua 16 de março, em Petrópolis, e eu sei exatamente em que posição dentro do recinto a Scramble ficava. Direto do túnel do tempo. Nossa, então já que você tá com essas lembranças, quer falar dele, do Scramble? Manda ver. Bom, vi provavelmente lá pelos final de 82 e início de 83. Na verdade, ele saiu depois do Defender, mas eu acredito que eu vi ele antes. Tá longe de ser o primeiro, mas é o que meio que define o gênero, né? Talvez por causa da dificuldade, ele ficou bem famoso para ser o primeiro jogo talvez não o primeiro, mas um dos primeiros jogos de sucesso da Konami. O lance do Scramble é que você tinha que, a tela vinha rolando para a esquerda e você tinha que se desviar de prédios. E se você estivesse muito perto do chão e um prédio muito alto se aproximando, não tinha tempo de você subir, porque você subia uma velocidade fixa e você batia, o prédio te esmagava contra o topo da tela. E a mesma coisa acontecia com cavernas, né? Porque as cavernas não eram tão críticas quanto os prédios, mas era tenso. Tinha dois botões, né? Um botão para você tirar nas coisas que voavam e outro para jogar a bomba no combustível, né? Você tem combustível destruindo o combustível, né? Um monte de jogo de nave tem essa lógica. Você explode, você suga o gás da explosão e realimenta o seu sistema. Deve ser isso. Nossa, teve jogo para Vectrex, para Tommy Tutor, perfeitamente compreensível. Olha, eu queria ver um Scramble para Vectrex. Era considerado pelo Kashi Kozuki. João, fala aí quem era esse cara dentro da Konami. Kashi Kozuki é um dos fundadores da Konami. Na realidade, o nome dele é Kajemasa Kosuke. Ele falou que ele tá com 82 anos e ele é um dos fundadores. Foi também chairman, né? Foi chefão lá da Konami na época que o Scramble foi lançado. Ele disse que era o jogo mais importante lançado pela empresa e que a fez ser conhecida mundialmente. Faz todo sentido. Tá errado. Duas curiosidades sobre Scramble. Uma é que retroativamente ele é considerado como o Gradius Zero, né? O Nemesis Zero. Ele, inclusive, o Scramble ele foi canonizado com parte do Gradius Galaxy do Game Boy Advance. Mas calma que tem um motivo pelo qual o Scramble está relacionado com o Gradius. Vamos seguir tá mais abaixo da pauta. A placa dele, a lógica, ou seja, ele todo tirando o software, a ROM, ela é a placa mais usada para bootlegs na história. Você vai ver jogos de bootleg, a listagem de jogos no mesmo, jogos dessa época, cópia de Donkey Kong usando o Scramble Hardware, cópia de Pac-Man usando o Scramble Hardware, cópia de Galaxy usando o Scramble Hardware. Eles usavam o esquemático do Scramble para tudo. Aquilo que a SNK fez com Space Invaders, né, fazendo o Osma Wars, que a gente falou no episódio vertical, tipo assim, a torcida do Flamengo fez com o Scramble. Até a Konami fez isso? A própria Konami fez isso. Era um videogame, na verdade era um console que nunca foi console, que só viveu na rua a vida inteira, coitado.
E agora nós vamos falar do filho do Scramble, que é o Sylvester Stallone. Você é um cocô. Esse 2. O Super Cobra. Aquele que diz que você é um cocô. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre o Super Cobra é que, pela minha impressão, no Brasil ele parece ser mais famoso que o próprio Scramble. Sim. Eu vi mais Super Cobra. Até por causa dos portes domésticos, porque ele foi portado para as principais máquinas dos anos 80, foi portado para todos os consoles que tiveram aqui, depois foi portado para MSX, acho que teve Apple II também, né? Ele é o primeiro jogo do Scramble 2, né? Eu lembro do Super Cobra no Atari e lembro do Super Cobra no MSX, eu joguei no MSX, eu lembro que eu ficava, queria muito jogar Super Cobra no Atari, não conseguia, aí quando eu no MSX, vou jogar. Aí joguei um bocado Super Cobra, claro, com um bom pereba que eu sou, não fui muito longe, mas joguei um bocado, eu lembro. Basicamente, o Super Cobra você pega o Scramble, muda o formato da nave, passa a ser um helicóptero, e depois de cada sequência de fase, você bota um tesouro no chão que você tem que pegar e carregar embora. É isso. E põe mais 4 fases também. Entre nós, gerou uma dificuldade a mais no jogo. Sim. A chance de você tá lá todo bonitão, passar as fases, destruir as bombas, mísseis, os discos voadores, tu tá lá todo bonitão, e tu vai lá com o teu helicóptero pra pegar a parada, a chance de você se estabacar no chão pra pegar a caixa de tesouro é enorme. Isso era delay. Se você tivesse na última vida, você poderia falar altos palavrões. Sem dúvida. E isso que eu percebi em alguns vídeos, que quando você tá lá, durante a versão de arcade, você tá lá levando o seu boot, sei lá, que você tem dentro da caixa, né? E você vai e toma um tiro que destrói a tua caixa, né? Que a tua caixa você pode bater com ela na parede. Eu ia falar que eu lembrava disso, aí você tem que repetir a fase, não tem isso? Aí você tinha que repetir de novo. Eu tenho uma lembrança, pode ser, cara, não jogo Super Cobra há muito tempo, eu tenho uma lembrança no MSX também, mas eu lembro quando você destruía, tinha que repetir a fase pra pegar o negócio de novo e seguir, fazer uma coisa de novo. Exatamente. Lembrando que tanto o Scramble quanto o Super Cobra tem a famigerada barra de combustível que você não destruía. E quando ela chega no final, você errava todos, você não conseguia acertar nenhuma daqueles tanques de combustível. Mas, gente, videogames dos anos 80 e principalmente videogames de fliperama, de arcade dos anos 80, eram formadores de caráter. Eles ensinavam você a lidar com as frustrações. Exatamente. Pois é. Uma ótima maneira de você lidar com a frustração. Agora o Dudu fez essa pergunta, Eduardo Dias aí, não fizeram uma parada de chamar de Super Cobra? Não sei. Olha só, onde ele fala isso, eu já tenho imagem visual de ser uma cabra atirando. Era isso? Por favor, me diga que era isso. Eu lembro que tem uma brincadeira que é o Skyjag. Num dos livros da MSX da Aleph, um joguinho desse. Agora, Super Cabra, eu não me recordo. O Skyjag era baseado no Sky Jaguar. Se eu fizesse o Super Cabra, eu ia, na verdade, mudar que o helicóptero tinha que pegar a cabra, ao invés de pegar a caixa. Pois é. Aí e sim, a cabra ia ficar... Uma cabra voadora. Isso é mais legal. E nas fases seguintes você vai mudando de cabra pra lhama, girafa. Isso, pronto. Vamos combinar, as paródias com shooters da Konami só viriam 7 anos depois. Vocês sabem que muito provavelmente o nome é Super Cobra por causa do helicóptero, né? Existia um helicóptero de combate americano que era o Cobra, o H1, que acho que ainda é usado no Força Aérea. Os americanos estão usando, acho que o H1S, se não me engano, é o Super Cobra. Né? Não tem nada a ver com o helicóptero que tá lá, né? Mas tudo bem. Não, era isso. Até porque nas versões o desenho do helicóptero vai mudando também, né? Mas só lembrando, né, ele foi portado pro Adventure Vision também. Depois vocês podem até procurar uma foto do Adventure Vision, ele é muito curioso. Pro Odyssey 2, só a Gen 5, isso em 82, e pro Atari 2600, o Atari 8-bit, o PV1000, PV1000, o Television. O 2600 e Television também saíram no Brasil, e a versão da MSX saiu no Brasil daquelas, né? Não, peraí. Não, o IPC 6001 e 83. E o Atari 5200, ColecoVision e MSX, MSX 84. Não, MSX 83. MSX saiu em dezembro de 83. Olhe para esse link, Dudu, veja esse link, e vocês também. Tô jogando nos comentários aí. Infelizmente ele é off-tópico, porque a cabra não atira em nada. E o curioso, por conta do hardware, né, é que a versão do MSX com muita certeza foi baseada na versão do Sword M5. Eu tô vendo aqui o Adventure Vision, cara, ele parece um arcade mesmo. Terminal. Formatinho, arcadezinho de mesa, um bar top. Talvez ele seja o avô dos bar tops. Cara, primeira vez que eu vejo esse trem. Não lembrava do nome, mas eu acho que eu já vi isso aqui. Ele era fósforo vermelho, né, o jogo? Esse aí é o Virtual Boy. O super raro. Virtual Boy
antes da fama. Pra variar, o Alex Mamed tem um vídeo no canal dele falando isso. Ih, botaram um link aqui do Super Cabra. Vamos ver o Super Cabra. Ele é um joguinho basic. Ele tem a tela parecida com o Super Cobra, mas a cabra não atira. O objetivo dela é só pular por cima dos obstáculos que matam. É simplesinho. Só vale pelo trocadilho infame. O que pra mim é uma motivação perfeita pra criar um videogame, diga-se de passagem. Segue barco. E já sabemos de onde veio, né? Tem inglês e espanhol no início. São os cretinos lá da terrinha. Eles nunca decepcionam. Seguimos aí com o Cosmic Avenger. Tem um ponto de história, ele é 31, da japonesa Universal Entertainment, do Reino de Deus. A empresa responsável por Mr. Do. Também. Ela fez um jogo muito parecido com o Scramble, exceto que você não precisa ficar reabastecendo, acho que eles não implementaram essa parte, como quiseram. Mas, assim, na minha opinião, você fica atirando em umas cidades com domos, eu acho que assim, você é mais um vilão do Atlântida do que um herói nesse jogo. E a curiosidade dele, o jogo foi portado por ColecoVision e ele estava no set original de jogos do lançamento do console. Junto com o Donkey Kong, ia na caixa. Ele é simultâneo ao Donkey Kong para Coleco, então. Quando saiu o ColecoVision, saíram vários jogos, aquele pacote do lançamento inicial, e esse saiu junto. É um Scramble com gráficos com um pouco menos qualidade, né? Umas coisas assim meio... menos colorido. Mais colorido, excessivamente colorido. O que lembra bastante o Scramble é o Vanguard. Que é da Toze, que é uma pet shop que vai fazer jogo. E você sabia que ela existe até hoje? Então até hoje estão tosando lá. E foi distribuído por uma tal de SNK. A Toze é empresa meio fantasma. Uma SNK, uma Capcom, uma Konami chega, eu quero um jogo tal assim acessado, ou então um port para console de um jogo de arcade. E eles fazem. Ainda fazem? Ainda fazem. Esse jogo aqui, ele tem uma curiosidade, né, que a tua nave vai tirar, ele tanto é horizontal como vertical e às vezes diagonal, só para ajudar a sua vida, mas não simultaneamente. As fases vão invertendo. E assim como o Defender, ele tinha um botão de tiro para 4 tiros, porque ele atirava nas 4 direções. O reabastecimento dele era pior do que o do Scramble. Você tinha que passar por um negócio chamado Power. Por um túnel lá no Energy, na parte de baixo da tela, muito parecido com aquele do TI-99 4A. O Passac, que tá aqui embaixo. Eu tenho um cartucho do Vanguard do Atari original, tava procurando aqui, mas acho que não tá à mão, então deixa. Mas tem legal. E original da Polivox. É original. É original. E ele já tinha o conceito de parâmetro, porque você tem uma bola de energia que você pega e você fica igual no Knightmare, você fica vermelhinho, você fica indestrutível pros inimigos. Em vez de você atirar, que deve já ser muito chato, já que você tinha 4 botões de tiro, você simplesmente encosta nos inimigos para destruir. Ele ganhou uns portes mais ou menos, por 5.200 por 2.600, né, em 83 e 2.632, e tem uns efeitos sonoros irritantes, aquele comentário que eu fiz, que, poxa, as músicas, não é música, eram uns barulhos de fundo que mais te irritavam do que te ajudavam, os barulhos de tiro piores ainda. E esse aqui já tinha uma musiquinha. O problema é que é o seguinte, o Jorge Lucas não curtiu. Com certeza não, né, pô? Impressive. E agora, coisa que vai talvez deixar vocês surpresos. Vocês sabiam que existe Vanguard 2? Pois é, saiu apenas pra arcade e é obscuríssimo. Deve ter feito nem metade do sucesso do primeiro Vanguard, então ficou pelos arcades mesmo. E é completamente... Ele é mais bonito visualmente, mas eu vi um screenshot, mas você anda... É tipo um Bosconia, você vai nas 4 direções. Talvez por isso que ele só não tenha gostado. Mudou muito a jogabilidade. Ele não é nem horizontal nem vertical. Isso, é de multidirecional. Isso. Como o Giovanni falou, tipo Bosconia. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa
Iniciativa Cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MSX2 Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. E fechando aí, temos, para dizer que ele falou de japonês, né? Temos o Parsec. Opa, aí, ô, Juan, manda ver. Esse é um jogo bem desafiador. Ele tem uma curva de aprendizado que começa fácil e começa a ficar complicado. Ele é um jogo que eu recomendo vocês jogarem. Os meus TIs 99 estão meio abandonados, né? Aliás, eu tenho que conversar com o Dudu, que está nos vendo a respeito disso. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp quando a gente estava começando a gravação. Ele tem uns lances aí de manutenção. Mas voltando ao Parsec, ele tem um conceito de inércia, né? Assim como o Defender, mas ele é unidirecional, tudo vai só para a direita, mas ele tem uma coisinha diabólica, né? Que qualquer adversário que passa por você, ele volta por trás de você e você está sujeito a levar uma colidida de nave no rabo. Eita, não é nada bom. Batida de traseira é culpa de quem mesmo? Foi ele o culpado. É culpa do jogador. É sua culpa. É sua culpa que você não matou a nave quando ela estava vindo pela frente. E tinha também a recarga parecida com o Vanguard, né? Que era nojenta. Ele tem um túnel que você tem que entrar para recarregar. Sim. Não, rapidinho, só para ilustrar umas imagens que eu capturei e botei aqui, ó. O Adventure Vision, que a gente falou, o Cosmic Avenger e agora uma cena do Parsec. Inclusive, entrando pro reabastecimento, que é o... Olha essas montanhas filhas da p na entrada do reabastecimento. Olha só que coisa isso. Ô, Juan, você tem que passar por esse túnelzinho. Isso é pra formar caráter. Isso é pra formar caráter. Nossa, e você, garotinho juvenil, reclamava de entrar na estação espacial no Elite. Olha isso aí. E se bater no furo em cima, morre também, se eu não me engano. Sim. Não pode encostar em nada. Você tem que ser pixel perfeito. Ó, e sabe uma coisa que eu vou falar? O joystick original do TI não ajuda em nada você. Não, só te atrapalha. Sem condição. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um adaptadorzinho com diodos para usar joystick de Atari. Eu passei um bom tempo jogando esse jogo lá pelos idos de 2012, 2013 e 2014. Consegui passar talvez a segunda sequência de fase, entrar na terceira. Aí fica, meu amigo, aí fica só pra viciado nível que consegue jogar Defender no arcade. Que meu amigo, o jogo fica cansado, mas ele é bom que você consegue jogar as primeiras fases sem muito problema. Você tem que ficar alerta, né? Nem no início ele é fácil, mas ele é jogável. É um jogo que eu recomendo jogar. É um excelente jogo. Só um detalhe, né? Não é obrigatório, mas você pode ter o sintetizador de voz do TI. Sim. Pra ter a mocinha do Google. Jogo. Você tem a mocinha do Google falando o que tá acontecendo. Moça do Google ela fala quando vão vir os chefes de fase, fala quando tá pra
para chegar à fase do reabastecimento, etc. Esse jogo foi sempre exclusivo para Texas, quer dizer, até o ano de 2020, quando alguém da gloriosa comunidade Homebrew fez um clone para Spectrum. Mas mas a versão do Spectrum não tem voz, né? Eu não cheguei a verificar. Vamos dar uma olhada. De repente, o cara foi louco o suficiente também fazer isso. E agora nós vamos pro... Se a Konami é uma das inventoras do gênero vertical, aqui ela se reinventou, né? Ela inventou e reinventou. Isso. Para muita gente, em particular a esmagadora maioria dos MSXeiros, este aqui é o jogo de nave definitivo, né? Gradius, também conhecido como Nemesis. Isso, na Europa e no Brasil. É engraçado. O que dizer de Gradius? Primeiro a gente tem que falar do arcade, né? O que dizer de Gradius? Eu vou ali beber uma água, porque o João vai falar até os bactérias chegarem. Ele tinha aquela memória de book. Dessa aí eu acho que o Rafael também tem propriedade para falar tão bem. Isso não. Vamos entregar ao nosso convidado então, porque a gente convidou ele para isso. Não, gente, que isso? Fica à vontade, não, assim só. E aí, vocês podem... Peraí, vocês podem ler a pauta, tá escrito já, mais fácil. Tá bom, eu leio e depois o Rafael testa os comentários. O jogo rodava numa placa de arcade desenvolvida pela Konami em fevereiro de 1985, chamada Bubble System. O que seria essa Bubble System? Eram com memória em bolha, que elas tinham que ser pré-aquecidas antes de carregar o jogo. Então, se você viu tocando aquela musiquinha, tem ela aqui, ó, você vai tocar. E a contagem de 99 a 0 do jogo, antes de carregar o jogo, é que aquilo ali ela estava em warm-up, ou seja, está aquecendo as memórias. Deco Cassette System Feelings, né? Por um motivo totalmente diferente. Inclusive o jogo ele vinha num cartucho de Bubble Memory. É literalmente isso. Não, o que eu acho curioso, as memórias a ROM não tava tão cara assim na época pra você ficar inventando com coisa maluca desse tipo. A ROM não era tão cara, mas o jogo devia ser grande pros padrões da época, pra 85. Eu não sei, eu não lembro o tamanho do... Eu acho que é 512K, né? 512 no arcade. Que eu acho grandinho pra 85. Porque depois eu vou falar por que o jogo é grande, que ele, inclusive, no MSX ele revolucionou também o tamanho dos jogos, mas só pra terminar do Bubble System, eu acho que só o FM8 de computador usou isso domesticamente. Não, o Apple II também teve uma Apple II teve? Teve uma expansão com Bubble. Assim, depois o que tinha de máquina de arcade que usava o Bubble System foi adaptada para usar ROM convencional, porque a própria ROM ficou mais barata. Pra você ter uma ideia, o Twin Bee era da Bubble System, depois foi lançado com o ROM normal. O próprio Gradius também. No final das contas, a Konami lançou 4 máquinas, jogos usando essa placa da Bubble. Isso. O arcade do Gradius não era incomum. Eram 68.000 da Motorola, Z80 para controlar o áudio, 2 AY3-8910 da GI, também conhecido como PSG. É o mesmo da MSX, né? De outras máquinas. O K005289, que depois ficou melhor conhecido como SCC. É o mesmo chip que a gente canibaliza cartucho de beisebol? Sim. Eu acho que salvo a pinagem, acho que a pinagem do arcade, essa versão deve ser diferente. Não, é que no caso da MSX, o chip tá embutido no controlador de Mega ROM também. Ah, então é isso também. Então não é só pinagem. Permite ler um comentário do Eduardo Dias. A memória, a Bubble só ficava estável com uma temperatura específica, né? Exato. 40 graus. É que a placa não tinha chip da AMD. Agora eu fico imaginando se tivesse um arcade Gradius no Rio de Janeiro, a contagem é de 99 para 0 instantaneamente. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Mas, João, o curioso a contagem é de 0 a 99. Pode ter um detalhe: a contagem nunca chegava em 0 porque demorava 85 segundos. Eu acho que ela esquentava antes. Ambiente, né? Se ela esquentava antes. Lá no Japão tivesse no verão, a contagem ia ser mais rápida. Se tivesse no inverno. Mas a máquina tinha um termômetro pra saber qual era a temperatura, porque assim, quando você roda o jogo no MAME, você tem que ficar esperando a contagem e não tem memória de ali no MAME lá rolando. Foi por debagem do pessoal pra deixar fiel ao jogo. Toda vez que eu era antes, tinha que acelerar o emulador pra poder contar deve ser hardcore esse negócio. Provavelmente. Ou não rodar a versão Bubble System, né? Que é a única diferença que ela tem na contagem. Mas a gente já falou muito de o VLM 5030, que é o
o sintetizador de voz da Sanyo e que também foi usado em alguns jogos de MSX e de Nintendinho também. Cartucho de MSX com esse chip dentro? Tem, da Konami. Acho que aquele Mahjong. Sabia que era um jogo, super jogo. Joguinho de sintetizador, de brincar de sintetizador, acho que também tinha. Mas a gente já falou muito de tecnologia, vamos falar de jogabilidade, as inovações do Scramble. Scramble grade. Scramble 2. Isso. É o Scramble 2, quase conhecido como Grade Zoom, que ele tem a Ana de armas. Perdão, digo barra de armas. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Barra de armas, que foi inventado aqui, nesse jogo. Apesar de ter outros jogos de navinha que imitaram a Konami, né, Toaplan? Toaplan copiou a Konami duas vezes. Muita gente copiou, eu acho. Teve mais jogos que tiveram essa teve outros também. Se eu não me engano, teve não foi o Vanguard 2 que tinha também? Tem um jogo aí, tem outro jogo aí. Não é da Konami também, né? Ou não? Sim. Barra de armas. Mas o Space Mamon não usa essa barra, não. O Space Mamon usa outro esquema. Retrópolis vale mais do que um bifinho.